107. Realease capítulo 709. Autor: Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Pilis passou a noite toda acordada. Ela se trancou no quarto e esperou silenciosamente pelo resultado. Ela elaborou diversas teorias sobre o desaparecimento da escolha divina. Ela até mesmo suspeitou que Roland aprisionou secretamente a bruxa como um brinquedinho e escondeu a verdade da união das bruxas. Quando Wendy e Agatha chegaram no edifício de relações exteriores na manhã seguinte, Pilis mostrou-se cansada, o que era algo raro. O consumo mental era extenuante para a alma, e ela sabia que o controle dela sobre o corpo estava enfraquecendo. Até mesmo as mãos e os pés dela haviam perdido um pouco de flexibilidade. Contudo, ela sabia que não iria conseguir fechar os olhos para descansar até saber o resultado. Ao cortar a consciência, ela conseguiria se livrar temporariamente dos grilhões do corpo, mas a alma dela ainda permaneceria acordada. O resultado: nós encontramos o feixe de luz que você mencionou. Ela não esperava que as primeiras palavras de Agatha fossem retirar o fardo de seu coração. Pilis piscou os olhos e murmurou com medo de ter entendido errado: um feixe de luz que se parece com uma muralha. Isso mesmo, como se fosse uma muralha. E realmente está no castelo. Wendy disse. Mas não temos certeza se ele realmente é a escolha divina que você procura. Em outras palavras, ela não estava errada. Elas encontraram a dona da imensa luz laranja. Não. O anel nunca erra. Pilis disse, ouvindo a voz em seu coração celebrar. Glória às divindades. Glória à cidade sagrada de Taquila. Em seguida, ela continuou, se aquele feixe de luz é dela, então com certeza ela é a escolha divina que estamos procurando. Ela é uma bruxa sênior. Qual é o nome dela? Ao invés de responder, Wendy revelou uma expressão estranha no rosto. Parecia que ela estava fazendo de tudo para segurar a risada, e ao mesmo tempo sentindo pena. Bem, isso. Receio que eu tenha que te desapontar. Wendy cobriu a boca e tossiu levemente. Será que não tem algo de errado com o anel mágico? Agatha devolveu o anel a ela e disse. Acho melhor você entrar em contato com Paz rapidamente. Algo de errado? O que diabos aconteceu? Espere, Pilis de repente sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. O que foi mesmo que Wendy disse antes? Mas não temos certeza se ele realmente é a escolha divina que você procura. Ele. Pilis não conseguiu acreditar no que ouviu e abriu a boca, surpresa. O feixe de luz é de Sua Majestade, Roland Wimbledon. Eu vi com meus próprios olhos. Agatha disse, dando de ombros. Rouxinol, Ana, Wendy. E todas as bruxas também confirmaram. Eu testei Roland com a pedra da aferição, mas não encontrei nenhum vestígio de poder mágico. A arma que você disse que derrota os demônios. Será que o manipulador realmente tem que ser uma bruxa? Wendy finalmente deixou escapar uma risada. Seria ótimo ver Sua Majestade se tornar o herói que derrota os demônios. O coração de Pilis apertou. Embora o instrumento da retribuição divina não exija tanto poder mágico da escolha divina, não significa que pode ser ativado sem poder mágico. Afinal, ele é um tipo de núcleo mágico, e o total de poder mágico do manipulador determina quantas vezes ele pode ser usado. É impossível. Tem algo de errado aí. Mas ontem eu não vi nenhum feixe de luz na cabeça de Roland. É realmente estranho. O feixe de luz desapareceu depois que Roland acordou. Agatha disse, esfregando o queixo. E foi por isso que você só conseguiu ver durante a noite. Claro, nós também perguntamos isso a Sua Majestade. A resposta dele foi que a Batalha das Almas de Zero levou ele para um mundo fictício de sonho, como se fosse uma parte extra da memória dele. Zero? Batalha das Almas? Pilis perguntou rapidamente. O que é isso? Zero foi a última papisa da igreja de Hermes. Wendy fez uma breve explicação sobre a batalha na qual Roland derrotou a igreja. Talvez isso tenha causado uma anomalia que confundiu o anel mágico. Sua Majestade também ficou bastante surpreso com o resultado. Ele também disse que, se você quiser verificar, você pode ir lá hoje ao meio-dia. Após um longo silêncio, ela rangeu os dentes e disse, sim, eu quero ver. Agatha e Wendy não enganaram ela. Sob a supervisão das bruxas e guardas, Pilis mais uma vez viu aquele feixe de luz que era tão largo quanto a muralha de uma cidade, e a fonte da luz era o adormecido rei de Castelo Cinza. Naquele momento, ela sentiu que toda a energia em seu corpo havia sido drenada, e em seguida, uma tontura bem forte a atingiu. Ela tremeu e desabou no chão. Ela já estava mentalmente exausta, e naquele instante,
A escuridão infinita a engoliu. Quando Phyllis recobrou a consciência, ela notou que estava deitada numa cama. Pelo vidro da janela, ela percebeu que lá fora já estava escuro, mas não viu nenhuma estrela ou lua no céu. O vento forte do norte fazia a janela tremer bastante. Você acordou? Uma voz familiar soou perto de seus ouvidos. Ela virou a cabeça e viu a gata sentada ao lado da cama. Por quanto tempo estive desacordada? Metade de um dia ou mais. A bruxa do gelo disse, estendendo a mão para alisar o cabelo de Phyllis. A forma como você reagiu chocou Rouxinol. Desculpe-me, estou bem agora, Phyllis falou em voz baixa. Embora ela tentasse se confortar, ela não se sentia nada bem. Ela finalmente havia encontrado a tal escolha divina, mas no fim das contas era uma pessoa comum. Isso não foi menos chocante do que a perda de Natália e Alice juntas. A crença dela de Natália, a persistência das sobreviventes de Taquila e o plano da escolha divina, foram os motivos pelos quais elas haviam se preparado por centenas de anos, mas tudo isso havia terminado de forma bastante dramática. Embora houvesse centenas de bruxas em Ilha Adormecida, ela sabia que as chances de encontrar a escolha divina eram mínimas. Eu não sei muito bem o que a escolha divina representa para vocês, mas, mesmo sem ela, nós sempre lutamos contra os demônios, não foi? Eu pensei que as bruxas que já sobreviveram a grandes desastres conseguiriam lidar com qualquer situação. A gata disse lentamente. Mas nós já fracassamos 2 vezes, e fomos forçadas a recuar para este canto do continente. Se nós perdermos de novo, então vamos derrotar os demônios. A gata interrompeu. Eu não sei o que vocês encontraram nas ruínas subterrâneas, e também não sei por que vocês depositaram suas esperanças nisso. Mas pense bem, se isso fosse realmente efetivo, não deveria fazer parte das ruínas. Durante esses 400 anos, as pessoas comuns fizeram progresso, e agora existe mais de uma forma de derrotar os demônios. Assim como Roland disse, as pessoas comuns também podem derrotar os demônios usando o poder invisível da natureza. Phyllis olhou para a gata, sem saber o que dizer. Ela queria expressar suas dúvidas, mas não tinha coragem de confrontar a confiança de Agatha. A propósito, Roland me pediu para lhe dizer que existem outros tipos de chave. Por exemplo, a chave dele. Talvez você deva dar uma olhada antes de entrar em contato com as bruxas de Taquila. A chave dele? Phyllis ficou chocada. Bem, eu diria, a chave da arte, a gata respondeu. Release capítulo 710. Sobre o que havia acontecido de manhã, Roland ainda se sentia bastante surpreso. Como podia uma mera pessoa como ele de repente se tornar a escolha divina? Hoje de manhã, quando ele acordou e a gata contou a ele tudo o que havia acontecido, ele pensou que tinha ouvido errado. Mas já que todas as bruxas haviam confirmado a história, ele havia decidido acreditar nelas naquele momento. Ele sabia que Phyllis certamente não esperaria por esse resultado. Então ele decidiu convidá-la para visitá-lo durante o cochilo da tarde, como uma forma de fortalecer a confiança e credibilidade entre eles. Roland provavelmente havia se tornado uma pessoa mais calma, ou simplesmente era muito preguiçoso. Enfim, quando ele se deitou no sofá do escritório depois de ler algumas páginas de matemática avançada, ele logo caiu no sono. Quando ele acordou novamente, a primeira coisa que ele viu foi Rouxinol puxando a pistola e Phyllis caindo no chão, inconsciente. Contudo, Roland não acreditava que a tal escolha divina fosse realmente a única salvação da humanidade. O que aconteceu foi que as bruxas de Taquila haviam depositado muita esperança na escolha divina, considerando-a como a única opção de salvação. Sem dúvida alguma, o que elas encontraram nas ruínas devia ser bastante extraordinário, já que fez as 3 líderes da aliança se oporem em tempos de tremendo desastre. Contudo, ele duvidava se essa descoberta realmente possuía um poder comparável às divindades e pudesse destruir todos os demônios de uma só vez. Afinal, se isso realmente fosse tão poderoso quanto a criação das divindades, como podia o criador dessa coisa desaparecer silenciosamente num labirinto subterrâneo? Claro, ele precisava ter uma conversa mais aprofundada com as sobreviventes de Taquila para saber mais sobre esse assunto. E o fato de que seu sonho podia ser observado indiretamente provava sua hipótese. O mundo dos sonhos realmente não havia sido criado inteiramente por sua consciência. Os inúmeros detalhes do sonho iam muito além da capacidade de seu cérebro. Algum outro ser havia criado este mundo com base no material abundante fornecido por ele, Roland. De primeira, ele havia assumido que as bruxas eram os terminais da transformação do poder mágico.
Agora parecia que existia uma barreira entre o terminal e o poder mágico. Era como se fosse uma caixa preta misteriosa que executava as ordens das bruxas. Em outras palavras, a natureza da habilidade das bruxas era similar ao mundo dos sonhos. A única diferença era que ele, Roland, não possuía poder mágico para visualizar isso. 1. Parecia que, após derrotar Zero, ele inesperadamente havia obtido acesso à barreira, e nada mais. 2. A complexidade das ordens provavelmente era determinada pela dificuldade da visualização, e não pela força e uso da respectiva habilidade. Quanto mais próxima a habilidade estivesse da essência do poder mágico, mais fácil seria a transformação. Por exemplo, a conversão direta do poder mágico em luz e calor certamente era mais fácil do que criar objetos do nada, porém, possuía um poder absolutamente destrutivo. Esse era um dos motivos de Roland estar tão interessado nas ruínas. Os feixes de luz do anel mágico eram, na opinião de Roland, formas de enviar ordens. E se isso podia ser observado, provavelmente também havia ferramentas que podiam imitar o envio de ordens, ou seja, substituir o funcionamento de uma bruxa. Fato é, o estudo do poder mágico encontrado nessas ruínas muito provavelmente estava num patamar muito superior ao alcançado pela Aliança. Além disso, também havia os títulos divinos como a escolha divina e o instrumento da retribuição divina. Seriam essas as sementes da nova tecnologia? Só isso já era o bastante para induzi-lo a querer falar com as bruxas de Taquila. Já que a escolha divina acabou sendo uma pessoa comum, isso com certeza causaria um grande impacto negativo na confiança dessas bruxas de Taquila. Portanto, Roland havia decidido convidar Pilis para conhecer as forças da nova era antes de realizar novas negociações. Para conseguir um melhor efeito de persuasão, ele convocou Machado de Ferro para o escritório. Como está a situação das bestas demoníacas recentemente? Há poucas bestas demoníacas, Vossa Majestade. A equipe de patrulha consegue lidar com elas facilmente. O homem da Nação da Areia respondeu após prestar continência. Bem, eu pretendo realizar um exercício de disparo de canhões. Eu quero que seja impressionante, mas também quero minimizar o desperdício. O comandante-geral do primeiro exército ponderou por um momento e perguntou, o senhor se refere a utilizarmos munição sem pólvora? Roland riu, dizendo, não, só precisamos mostrar nossos pontos fortes. Por exemplo, quando quisermos mostrar precisão de disparo, devemos usar munição de artilharia normal, e quando quisermos mostrar poder de fogo, devemos usar explosivos. Entendeu? Sim, Vossa Majestade. Machado de Ferro assentiu com a cabeça imediatamente. As munições vazias normalmente eram utilizadas em treinamentos. Não era necessário desperdiçar ogivas explosivas para impressionar a multidão. Explosivos acionados por fios elétricos também podiam criar efeitos chocantes, ou até melhores. Roland rapidamente explicou a ideia em sua mente. Eu espero que a explosão final seja assustadora. Então pode caprichar na pólvora, Vossa Majestade, mas isso pode afetar a operação do batalhão de artilharia. Roland balançou a cabeça e disse, não importa. Na verdade, eu pretendo acabar gradualmente com armas de pólvora negra. 3. Tal como os canhões de 12 libras, que não são mais adequados para a guerra que teremos no futuro. O cano pesado, a baixa velocidade de disparo e a pequena taxa de letalidade das bolas sólidas haviam tornado impossível a continuação do uso desse tipo de canhão. A batalha no sopé da Serra do Vento Congelante havia demonstrado claramente que os canhões de 12 libras possuíam uma taxa de letalidade limitada, especialmente frente a um ataque dispersado com inimigos que se moviam rapidamente. A maioria dos guerreiros da punição divina haviam sido mortos pelas metralhadoras pesadas e canhões cancioneiros, enquanto que apenas cerca de 100 azarados haviam sido esmagados pelas bolas sólidas de ferro. Além disso, era muito difícil transportar esse tipo de canhão, o que limitava ainda mais o seu uso. Já os rifles de repetição ainda podiam ser usados por enquanto. Afinal, o consumo de pólvora das balas era muito menor. Mesmo se usassem metade de todas as balas disponíveis na cidade de Primavera Eterna, ainda não causaria um grande impacto no estoque de pólvora. Com a ajuda do mundo dos sonhos, o novo plano de reforma química de Roland já estava em preparação. O crescimento constante da produção de pólvora de base dupla lhe havia permitido eliminar as armas de pólvora negra. Os olhos de Machado de Ferro se iluminaram, e ele disse, o senhor criou uma nova arma alternativa. Roland sorriu, pegou um pedaço de papel na gaveta e o abriu em cima da mesa.
Ele explicou, é um tipo de canhão com ângulo ajustável, que pode atirar a curtas ou longas distâncias. Ele também pode ser desmontado e carregado por algumas pessoas. Tem um excelente poder de fogo, e também é fácil de produzir e operar. O que você acha? Machado de Ferro se curvou para ver o desenho cuidadosamente antes de dizer, sinto muito, Vossa Majestade. Eu só consigo imaginar como vai ser a forma dele. Parece um tubo de ferro, mas é um pouco fino. Será que ele realmente consegue atirar munições de artilharia? Claro que consegue, mas teremos que produzir uma munição de artilharia específica. No entanto, essa munição de artilharia é muito mais fácil de produzir do que as ogivas explosivas de 152 milímetros. Essa nova arma tem um nome. Você pode chamá-la de morteiro. Roland respondeu. Reliazewit capítulo 711. Durante a pesquisa de canhões, ele havia considerado muitos planos possíveis. Diziam que não havia arma perfeita, e sim a mais apropriada. Após levar em consideração os futuros inimigos, o ambiente do campo de batalha e os limites de produção da cidade de Primavera Eterna, ele finalmente havia decidido usar os morteiros para substituir os canhões de 12 libras. Os morteiros poderiam ser usados em combates de curto e longo alcance, e possuem um baixo custo de produção. Seu alcance de disparo variava de 200 a 3.000 metros. Isso poderia preencher a lacuna deixada entre as metralhadoras pesadas e os canhões cancioneiros de 152 milímetros, enquanto que ao mesmo tempo fortalecia o poder de fogo em ataques de curta distância. Uma de suas vantagens em relação às outras armas similares era que podia ser carregado pelos soldados por todo tipo de terreno. Eles podiam montar uma estação de artilharia a qualquer momento que precisassem. Além disso, o terreno irregular de uma montanha permitia que o ângulo ajustável do morteiro pudesse ser utilizado da maneira mais efetiva possível. Mas o maior motivo que fez Roland ter decidido criar os morteiros foi o nível de produção da cidade de Primavera Eterna. A construção do morteiro era muito mais simples do que a do obus. A munição de artilharia do morteiro podia ser produzida a partir do ferro gusa, e já que não precisava de estreamento, era muito mais fácil de produzir sem afetar a produção dos canhões cancioneiros de 152 milímetros. Além disso, se ele fosse desenvolver outro tipo de canhão, cujas partes incluíam o duplicador, o cano estriado e a munição de artilharia, muito provavelmente isso entraria em conflito com os canhões cancioneiros que atualmente estavam sendo produzidos. Roland também considerou o desenvolvimento de granadas como uma arma suplementar e até mesmo havia feito alguns protótipos para teste, mas a performance dos protótipos com pólvora negra havia sido ruim. Talvez pudessem ser usadas na unificação do reino de Castelo Cinza, mas quando o assunto era lutar contra as bestas demoníacas e demônios, o poder das granadas ainda não era o suficiente. Considerando que a capacidade de produção da indústria química da cidade de Primavera Eterna não era o suficiente para fornecer um número razoável de granadas de pólvora de base dupla para os soldados, Roland pôde apenas desistir dessa ideia. Quando a noite caiu, Roland desceu as escadas e bateu lentamente na porta do quarto de Ana. Ao ouvir a batida, Ana abriu a porta. Uma expressão de surpresa apareceu no rosto dela quando ela viu que era Roland. A surpresa dela durou apenas alguns segundos e logo as bochechas dela ficaram vermelhas. Depois que Roland entrou no quarto, ele a abraçou por trás e a levou para a cama. Por que você veio hoje? Os olhos azuis de Ana brilhavam como as estrelas do céu. Ela normalmente ia para o quarto de Roland de 2 a 3 vezes por semana, já que acreditava que essa frequência não afetaria a rotina de nenhum dos dois. Claro, se Roland insistisse, ela não o recusaria. Desde que Roland confessou que gostava de rouxinol, ele se sentia culpado e sempre evitava falar disso com Ana. Essa também era a primeira vez que ele visitava o quarto de Ana. Eu quero conversar com você sobre o mundo dos sonhos. Roland disse perto do ouvido dela. Eu não tive tempo para falar disso com você hoje à tarde. Talvez você queira saber sobre as minhas experiências nesse mundo. O mundo que só aparece quando você dorme. Sim. Esse mundo foi criado de acordo com as minhas memórias, mas também contém elementos especiais, tais como a força da natureza, que lembra o poder mágico. Na noite que ele havia contado a verdade para Ana, Roland havia descoberto que ela já sabia que ele gostava de rouxinol. Desde aquele momento, ele finalmente havia entendido a forma como Ana lidava com as coisas. Na frente dele, ela normalmente não esconderia o que sentia e pensava, mas para algumas coisas, ela esperaria pacientemente porque não queria constrangê-lo.
Isso fez Roland se sentir um pouco preocupado, já que não sabia quais eram os limites dela. Se uma ou duas coisas continuassem a acumular, ela só se tornaria mais calada com o passar do tempo, esperando pelo resultado em silêncio. Por isso, Roland havia decidido nunca esconder nada dela. Mesmo se ela não perguntasse, ele contaria tudo a ela. A Ana, que aparentemente entendeu os pensamentos dele, sorriu e disse: "Eu sei. Vamos começar por onde você mora. No sonho, você também mora num castelo?" "Não, eu moro num apartamento antigo e simples." "Assim, adivinhe quem mora comigo?" "HMMM." "Não me diga que é Zero." "Ai, como você adivinhou?" "É simples. Você disse que começou a ter esse sonho após derrotar Zero na Batalha das Almas. Então, de algum modo, ela também influenciou na criação desse sonho. Num mundo criado por vocês dois, não é estranho que você e ela apareçam no mesmo lugar. Mas, ela por acaso te atacou?" "Não, não me atacou. Ela perdeu todas as memórias deste mundo e se tornou uma garota de 10 anos de idade. Mas apesar de ela não saber de nada, ela ainda age como se fosse uma sabichona." "Garota de 10 anos, e vocês moram juntos? Ela se tornou parte de sua família?" "HMMM. Os pais dela deixaram ela comigo. Ela é como se fosse uma inquilina." "Sério? Então cuide muito bem dela." "Por quê?" "É apenas um sonho." "Mas não foi você mesmo que disse que parece o mundo real?" "Se esse é o caso, por que você diferencia?" Roland mais uma vez ficou surpreso pelo modo único como Ana pensava. A discussão parecia estar tomando um rumo diferente, mas ele não se importava, já que estava vendo o sorriso radiante estampado no rosto curioso de Ana. Eles falaram do apartamento de almas, do fragmento de memória, da força da natureza, da associação marcialista, etc. Quando estavam prestes a terminar, a voz de Ana começou a ficar baixa e, rapidamente, ela pegou no sono nos braços de Roland. Embora ela estivesse dormindo, a outra mão dela segurava firmemente a cintura de Roland, como se não quisesse que ele fosse embora. Sendo assim, seria impossível ele voltar para o seu quarto sem acordá-la. Deixa pra lá. Ele decidiu passar a noite ali, esperando que ninguém fosse ver ele saindo do quarto de Ana na manhã seguinte. Roland beijou a testa de Ana e fechou os olhos, com ela em seus braços. Eleazuit capítulo 712. Roland acordou tarde como sempre. Olhando para o lado, ele descobriu que Ana não estava mais lá. Na mesa de cabeceira, estava o café da manhã dele, que obviamente havia sido trazido por Ana. Ao lado do prato, havia um papelzinho com algumas palavras: "Eu sei que você gosta de dormir, por isso não te acordei. Aproveite seu café da manhã." Mesmo nessa ocasião, ela ainda não esquece do trabalho e acorda no horário certo. Ela realmente leva o trabalho muito a sério. Roland balançou a cabeça, sorrindo, e se levantou da cama. Embora houvesse aquecedores no castelo, não era fácil sair do cobertor quentinho no inverno. A água da bacia de madeira que Ana usava para lavar o rosto ainda estava morna. Roland também a usou para lavar o rosto. Em seguida, pegou o café da manhã e foi para o escritório. Quando ele abriu a porta do escritório, viu que Barov e Edith já estavam esperando por ele. Rouxinol estava sentada no lugar de sempre dela, perto da lareira. Ela estava lendo algum livro ilustrado enquanto mastigava peixe seco, com uma expressão relaxada no rosto. "Oh, vocês vieram cedo." Roland os cumprimentou casualmente, como se não tivesse nada de errado. "Sentem-se antes de me contarem o motivo de vossas vindas." O diretor da prefeitura tossicou, limpou a garganta, parecendo já estar acostumado com o jeito de Roland. "Vossa Majestade, as preparações logísticas para atacar o extremo sul já foram concluídas. O trabalho de recrutamento para os soldados da reserva também está indo bem. O número de integrantes do primeiro exército chegará a 7.000 soldados na próxima primavera, uma força incomparável nos 4 reinos. Concordo que não há ninguém que possa derrotar o primeiro exército nos 4 reinos." Edith interrompeu inesperadamente. "Mas as forças que Sua Majestade terá que lidar no futuro não são esses nobres e cavaleiros estúpidos." Roland sorriu. Ele abriu o relatório na mesa e disse: "Realmente. Se quisermos derrotar os demônios, precisamos acelerar ainda mais o trabalho de crescimento da população e do exército. Para não afetar a cadeia produtiva durante a guerra, devemos conseguir o máximo possível de soldados para o primeiro exército. Normalmente, coisas como o recrutamento de soldados e a logística para os suprimentos de guerra deviam ser feitas pelo primeiro exército. Porém,
Machado de Ferro e alguns generais sob a liderança dele não tinham muito estudo, ou seja, eles não sabiam muito sobre finanças e administração. Então, quando o assunto era a preparação de recursos, Barrow tinha que oferecer-lhes ajuda. Já que o número de integrantes do primeiro exército havia crescido, as tarefas administrativas obviamente ficariam mais difíceis. A estrutura de administração simples que Roland havia estabelecido não atenderia aos requisitos para o desenvolvimento futuro. Talvez fosse a hora de realizar algumas reformas no sistema militar. Roland se concentrou no relatório. De acordo com o plano elaborado por Machado de Ferro, 1.000 soldados seriam enviados para atacar o extremo sul. 500 soldados partiriam da cidade de Primavera Eterna e se encontrariam com mais 500 soldados estacionados na Serra do Dragão Caído. Após isso, eles avançariam em direção à cidade da Areia de Ferro pelo curso da Água Prateada. Contanto que eles levassem 2 canhões cancioneiros de 152 milímetros com eles, não seria difícil conquistar a cidade da Areia de Ferro. Mas a chave para conquistar a nação da areia não estava na captura de território, e sim no duelo sagrado. Então a missão principal do primeiro exército era manter a ordem e escoltar o líder. A prefeitura podia administrar o trabalho de logística para os 1.000 soldados com grande eficiência e sofisticação nos detalhes. Já havia passado o tempo em que o líder tinha que participar de tudo pessoalmente. As preparações eram tão sofisticadas que geralmente surpreendiam Roland, o que obviamente era o resultado das experiências acumuladas ao longo das batalhas. Tudo certo. Roland fechou o relatório e olhou para a pérola da região norte. Você tem algo a dizer? Roland sabia que, se fosse apenas para entregar o relatório, Edith não viria com Barrow, já que ela não era do tipo de pessoa que gostava de disputar crédito. Sim, Vossa Majestade. Edith respondeu com um aceno de cabeça. Machado de Ferro me disse que o senhor planeja realizar um exercício de disparo de canhões. É verdade? Sim. Me pergunto se esse exercício de disparo pode incluir os cidadãos da cidade de Primavera Eterna como espectadores. As palavras dela despertaram o interesse de Roland. Se seus súditos puderem presenciar essa cena espetacular, isso aumentará o entusiasmo deles para se juntar ao primeiro exército e os dará confiança para lutar contra os demônios no futuro. Não sei se isso seria uma boa ideia. Barrow disse, franzindo as sobrancelhas. Você já viu uma cena de explosão antes? E se eles ficarem assustados e pensarem que é uma punição divina? Então será uma punição divina sob o controle de Sua Majestade. Contanto que a propaganda seja bem executada, o temor do povo pode ser minimizado. Edith disse sem rodeios. Até mesmo os nobres ocasionalmente realizam competições entre os cavaleiros para decidir quem é o mais bravo. Além de oferecer entretenimento, isso também servirá para demonstrar o poder militar do Lorde. Mas canhões são diferentes de armas leves. É só demarcarmos as áreas onde ficarão os espectadores e enviarmos uma equipe de policiais para manter a ordem. Tendo em vista o espaço limitado, vender ingressos seria uma boa opção. 2 moedas de prata por ingresso atrairá uma quantidade razoável de pessoas e ainda trará uma renda extra para a cidade de Primavera Eterna. Edith falou com tranquilidade e confiança, o que obviamente mostrava que ela veio preparada. Além disso, também podemos criar um público-alvo. Só aqueles cuja idade estiver entre 15 a 30 anos poderão comprar os ingressos, pois, no futuro, eles representarão a força principal de cada setor produtivo da cidade de Primavera Eterna. Aumentar a fé deles será útil na batalha da vontade divina. Já para os trabalhadores de alguns departamentos importantes, tal como os oficiais da prefeitura, eu acho que devia ser obrigatório eles assistirem esse exercício de disparo. Roland ficou muito surpreso. Isso soa como um evento público. Essa proposta não apenas enriquece o exercício de disparo, como também mostra a sensibilidade política e financeira. Talvez ela seja a pessoa que vai me ajudar a realizar uma boa reforma militar. Com esse pensamento, Roland assentiu com a cabeça e disse, parece bom. Faça-o. Realmente, a cidade de Primavera Eterna precisa de inspiração. Quando Ma passou pela praça carregando uma cesta cheia de cogumelos shimeji, ela notou que havia uma multidão no local. Embora nevasse, as pessoas pareciam não se importar. Ela se aproximou da multidão, curiosa que só. Um agente publicitário estava gritando para as pessoas, Sua Majestade, o rei, realizará um exercício de disparo de canhões daqui a 3 dias no lado leste da muralha da cidade, que, adivinhem, é a primeira linha de ataque contra as bestas demoníacas.
Vocês desejam ver com seus próprios olhos como as armas mais novas e avançadas explodem as bestas demoníacas em pedaços. Vocês querem sentir o poder da ira divina. Então se apressem e solicitem seus ingressos na prefeitura. Se vocês forem qualificados, com apenas 2 moedas de prata, terão a chance de apreciar a bravura indômita dos soldados da região oeste. Os assentos são limitados. A oportunidade é rara. Se vocês perderem essa chance, terão que esperar até o próximo inverno. Essa é uma nova ideia de Sua Majestade? Até mesmo as palavras usadas na propaganda são únicas. Mai franziu os lábios. Carter provavelmente ficará bastante interessado nisso. Mas ela não precisa comprar um ingresso na prefeitura. Como cavaleiro-chefe, ele com certeza vai acompanhar Sua Majestade e comparecer ao exercício de disparo. Quanto a si mesma, ela nunca gostou de coisas relacionadas a lutas ou matança. Gilead capítulo 713. Pouco tempo depois que Mai saiu da praça, ela ouviu o som de passos leves atrás dela. Senhora Lannis, por favor, espere. Senhora Lannis. Levou um bom tempo para ela perceber que alguém estava chamando seu nome. Ao virar-se, ela viu uma garota, de 17 ou 18 anos, correndo em sua direção. O cabelo da garota estava arrumado de um jeito que parecia chifres de carneiro, e as bochechas dela estavam vermelhas por causa do vento frio, mas as roupas de algodão e botas de couro dela eram novas e de boa qualidade. Se fosse 2 anos atrás, Mai teria pensando que essa garota pertencia a alguma família rica. Mas, na cidade de Primavera Eterna, muitos civis podiam se dar ao luxo de comprar roupas de qualidade superior. Já não era mais seguro julgar o status de uma pessoa pela aparência. A garota se aproximou de Mai, entregando-lhe um de seus 2 peixes secos. Senhora Lannis, esse é um símbolo de minha gratidão. Por favor, aceite. Mai ficou surpresa e depois perguntou, um símbolo de gratidão? Eu sempre quis te conhecer. Se meu pai tivesse assistido à sua peça, ele teria se sentido muito grato, mas eu não conheço o seu pai. Você poderia me explicar melhor? Levou meia hora para a estrela da região oeste entender toda a história. O nome da garota era Jasmine. Ela estava indo para o mercado de conveniências, mas, no meio do caminho, acabou vendo Mai de longe. Dar um peixe seco a Mai foi apenas uma forma que a garota encontrou de mostrar gratidão. O pai de Jasmine foi um soldado do primeiro exército que morreu na batalha contra a igreja, deixando Jasmine e a mãe dela. Desde então, a compensação generosa da prefeitura havia ajudado elas com os custos de vida. Por muito tempo, Jasmine ficou totalmente entristecida pela morte do pai. Ela só conseguiu se recuperar quando assistiu à nova peça, A Vida de um Herói. No fim da peça, todos os soldados que se sacrificaram bravamente para proteger suas famílias e reino foram agraciados com o título de herói por Sua Majestade. Minha mãe disse que meu pai costumava ser um caçador comum. Ela nunca imaginou que ele receberia tamanha honra após a morte. Ela me pediu para te agradecer quando eu tivesse a chance. Jasmine se curvou profundamente para Mai. Agora as pessoas me chamam de a filha do herói, o que me fez sentir que meu pai na verdade nunca me deixou. Se não fosse pela regra que impede mulheres de se alistarem no primeiro exército, eu com certeza carregaria uma pederneira e lutaria contra aqueles inimigos hostis. Mai ficou em silêncio por um instante e, logo em seguida, perguntou, mas você poderia ser morta no campo de batalha. Você não tem medo da morte? Jasmine assentiu com a cabeça, mas logo depois balançou. Nos invernos passados, cada família do lugar onde eu morava migrava para Forte Cancioneiro. Muitas pessoas morriam no meio do caminho, e os cadáveres eram jogados no Rio Vermelho. Cada som de algo sendo jogado no rio significava que alguém havia morrido. Quando chegávamos na área pobre de Forte Cancioneiro, a morte se tornava mais frequente. Com a neve pesada, as ruas ficavam cobertas por corpos congelados. Naquela época, eu tremia de frio a todo momento. Eu temia me tornar a próxima vítima assim que eu fechasse meus olhos. Já que eu não quero viver aquilo novamente, eu tenho que lutar por essa vida que eu tenho agora. Ela disse palavra por palavra. Essa foi uma das falas recitadas na peça, A Vida de um Herói. De repente, Mai sentiu algo tocar no fundo de seu coração. Ela estendeu a mão e acariciou o cabelo da garota. Mesmo se você perder tudo. Mai lembrou que, quando essa fala havia sido recitada no teatro, toda a praça havia ficado em silêncio, esperando pela resposta do ator que interpretava o herói. Neste momento, a resposta de Jasmine foi tão poderosa quanto a do herói na peça. Porque vale a pena lutar por isso.
Eu aceito seu presente. Obrigada, senhora Alanis. Estarei de ida então. Por favor, se cuida. A garota acenou com a mão alegremente, virou-se e correu em direção a outra rua. Mai olhou para o peixe seco em sua mão e se lembrou de quando ela havia consultado o mestre do drama, Cajem Feus, no grande teatro da antiga cidade real de Castelo Cinza. O que é a melhor performance? Atrair completamente a atenção da audiência e fazê-la acreditar que você é o personagem real. Assim eles não assistirão a um drama, e sim a uma vida. Esta é a melhor performance. Desde muito jovem, Mai havia treinado sua atuação teatral, imitando todos os trejeitos dos personagens e mergulhando com tudo no roteiro. Tudo isso para apresentar cada detalhe sem falhas. Quando ela fez 25 anos, todo esse trabalho foi recompensado, já que ela se tornou uma atriz muito famosa. Durante o seu auge, até mesmo os atores e atrizes mais famosos da antiga cidade real de Castelo Cinza não conseguiam superá-la. Mas a opinião dela mudou. Quando a vida de um herói foi apresentado, a performance dela foi perfeita. Claro que não. O roteiro de Sua Majestade veio tão rápido que os atores e atrizes só tiveram de 2 a 3 semanas para ensaiar. Durante a apresentação, a equipe teve que improvisar várias vezes. Por exemplo, ao interpretar a esposa do herói, ela de vez em quando esquecia algumas falas ou usava a expressão facial errada. E esta não era uma história de amor, que era a especialidade dela, então ela teve que improvisar várias coisas, fazendo com que a peça ficasse longe da perfeição. Mas o que a audiência achou da peça? A julgar pelos aplausos da audiência, a vida de um herói havia feito quase o mesmo sucesso de As Memórias de um Príncipe em Busca do Amor. Quando o ator principal disse a frase "porque vale a pena lutar por isso", a multidão explodiu em aplausos e gritos de empolgação. Talvez esta seja a melhor performance, Mai pensou. No grande teatro da antiga cidade real de Castelo Cinza, algo assim nunca havia acontecido antes. Às vezes, os nobres se emocionavam por causa da peça, ou aplaudiam de alegria, mas o foco sempre ficava na atriz, e não no personagem. Mas na cidade de Primavera Eterna, a audiência se enxergava nos personagens. As pessoas se imaginavam na cena. Ao chegar em casa, Mai se deparou com Irene Luz da Manhã. Ah, Mai, você voltou na hora certa. Irene imediatamente se levantou da cadeira e agarrou o braço de Mai. Eu pedi pro Lord Carter reservar bons assentos pra a gente. Vamos lá, assistir juntas. Ir aonde? Qual é o problema? Porque todo mundo tá falando disso. Mai revirou os olhos, empurrou a mão de Irene e colocou a cesta de cogumelos shimeji na mesa da cozinha. Para o exercício de disparo de canhões, claro. Irene a seguiu e disse impacientemente. Eu fiquei sabendo que esse será o maior exercício de disparo desde a criação do primeiro exército. Já tem uma fila enorme na frente da prefeitura. Você não está interessada? Não. Mai deu de ombros. Prefiro passar esse tempo recitando minhas falas e treinando minha atuação. Que tal você apenas me acompanhar? Não pode. Essa Irene realmente é muito sorrateira. Mas Mai não queria repreendê-la, pois sabia que, diferente dos outros, Irene era uma pessoa verdadeira e carinhosa, que sempre mostrava e falava o que sentia. Mai pretendia recusar o convite, mas engoliu as palavras quando estava prestes a responder. Realmente, ela não gostava de coisas relacionadas a lutas ou matança, mas lutas e matança nem sempre eram terríveis e insuportáveis. Talvez assistir a esse exercício de disparo pudesse ajudá-la a entender melhor como os soldados realmente se sentiam no campo de batalha. Assim, ela poderia melhorar ainda mais sua atuação. Ela iria aceitar, mas não por causa da súplica de Irene. Tudo bem. Após hesitar um pouco, Mai suspirou. Se você insiste. Ah, sério? Maravilha. Olhando para a sorridente Irene, Mai balançou a cabeça impotentemente. Tudo bem. Farei isso por uma melhor performance. Release capítulo 714. Depois que o casal foi embora, Carter se aproximou dela e perguntou, você realmente pretende ir lá? Você pode ficar em casa se não quiser. Por quê? Você não quer minha companhia? Claro que eu quero sua companhia. Ele balançou a cabeça bruscamente, perdendo completamente a compostura de cavalheiro. Eu desejo estar ao seu lado a todo momento. Nem mesmo naquelas tragédias de amor e morte, onde os atores e atrizes expressavam amor uns aos outros, haveria falas tão exageradas como essa. Ela não esperava conhecer uma pessoa tão dramática assim na vida real. Ela olhou para ele e perguntou, então me responda, você preferiria ficar ao meu lado ou ao lado de Sua Majestade? Bem,
Carter não sabia como responder. Provavelmente ele nunca havia pensado nisso antes. Amor ou responsabilidade? Mai, achando isso engraçado, acariciou gentilmente a bochecha dele. Certo, parece que eu sou tão importante quanto o rei. O cavaleiro-chefe se sentiu aliviado e abraçou Mai. Em seguida, suas mãos começaram a deslizar para baixo lentamente. Pare. Ainda está de dia. Ela tentou pará-lo quando de repente sentiu vontade de vomitar. Urg. Carter imediatamente parou e perguntou, preocupado, o que aconteceu? Tá se sentindo mal? Ma balançou a cabeça, empurrou o cavaleiro e respirou fundo. Embora ela soubesse que não estava doente, ainda se sentia enjoada, como se seu estômago estivesse revirando. Ela foi até o banheiro e fez esforço para vomitar, mas nada saiu de sua boca, exceto saliva. Eu vou chamar a senhorita Lily. Vendo isso, Carter se sentiu preocupado. Ele vestiu a jaqueta, preparando-se para sair. Espere. Espere. Maio parou. Eu não peguei um resfriado. Mas você está muito doente. Os livros de Sua Majestade dizem que os sintomas de um resfriado ou gripe podem incluir ânsia de vômito e febre. A habilidade da senhorita Lily pode curar essa doença rapidamente. Isso pode ficar mais sério se você não receber o tratamento agora. Talvez eu não esteja doente, o quê? Carter franziu as sobrancelhas. Então por que você vomitou? Esse cabeça oca não tem nenhum pingo de senso comum. Mai pensou, com as bochechas corando. Ela ouviu falar que quando uma mulher estava, enjoos eram comuns. Mas ela não tinha experiência nessa área. Ela não queria ser zombada por Carter, caso estivesse enganada. Ela ficou satisfeita ao ver o marido dela se comportando desse jeito, mas ela não podia cometer erros num assunto tão sério quanto esse. Na União das Bruxas. Eu lembro que tem uma mulher de cabelo verde que consegue ver através das coisas, não é? Você se refere à senhorita Sylvie? Carter assentiu com a cabeça. Ela realmente vê coisas que pessoas normais não conseguem ver. Mas ela não consegue tratar doenças. Você pode pedir para ela vir aqui? Mas se sentou na cama lentamente. Embora fosse apenas um palpite, ela preferiu se sentar lentamente como se estivesse com medo de incomodar a pequena vida que podia haver dentro dela. Talvez a senhorita Sylvia descubra o motivo. Você quer dizer, foi neste momento que Carter entendeu. Ele abriu a boca, surpreso, com os olhos brilhando. Em seguida cerrou os punhos fortemente e disse, eu vou falar com ela de imediatamente. Depois que a porta foi fechada, mas soltou a respiração lentamente. O sentimento era realmente maravilhoso, como se o significado da vida tivesse se tornado diferente em apenas uma hora. A possível nova vida fez ela sentir como se todo o seu corpo estivesse aquecido. Ela fechou os olhos e se lembrou do olhar de Jasmine, quando a garota lhe havia entregado aquele peixe seco. Talvez esse seja o sabor da esperança. Naquele mesmo dia, o palpite dela foi confirmado por Sylvie. Ela estava grávida. Roland recebeu a notícia no dia seguinte e colocou a mão no ombro de Carter, que parecia bastante animado. Meus parabéns. Quando ela estiver perto de dar à luz, vou te dar um período de férias para que você possa acompanhá-la. Mas até lá, você deve se concentrar no seu trabalho. Sim, Vossa Majestade, Carter saudou, com a mão no peito. A propósito, como são feitos os partos aqui? Roland de repente pensou numa coisa muito importante e perguntou. Tem alguma parteira na cidade de Primavera Eterna? Parteira? O cavaleiro-chefe perguntou, confuso. O que é isso? É uma pessoa que ajuda com o parto. Quando uma criança nasce, tem que ter alguém que ajude com isso. Enquanto respondia a pergunta, Roland também procurava por entre as memórias do antigo príncipe Roland, mas não encontrou nada. Nós não podemos deixar que a própria mãe curte o cordão umbilical, não é? Assim, isso normalmente é feito pelos mais velhos, que tiveram experiências similares. E na ausência dessas pessoas? Bem, Carter ficou atônito. Eu não sei. As famílias aristocráticas naturalmente não se preocupavam com isso, mas os civis certamente não possuíam tais privilégios. A cidade de Primavera Eterna só tinha aproximadamente um ano de existência, e a maioria dos residentes veio por meio de recrutamentos e imigração. Logo, muitas pessoas ainda não haviam tido filhos. No entanto, quando a vida dos residentes se estabilizasse, a taxa de fertilidade definitivamente cresceria bastante. Era óbvio que uma grande quantidade de novas vidas viria a este mundo todo ano a partir do próximo ano. O problema era que ainda não havia nenhum sistema de saúde na cidade de Primavera Eterna.
Mas Roland não podia se culpar por isso, já que esse sistema não existia em nenhuma outra cidade. As pessoas doentes podiam apenas rezar para as divindades, ou comprar algumas ervas estranhas de boticários, com algumas moedas de prata. Graças a Nana e Lily, quase todas as dores e doenças podiam ser eliminadas na cidade de Primavera Eterna, e foi por isso que ele havia postergado a implementação de um sistema de saúde oficial, incluindo uma maternidade. Ele inicialmente havia pensado que, se a ciência e tecnologia avançassem a todo vapor e eles entrassem diretamente na era da informação, a medicina moderna altamente avançada não seria nada comparada às habilidades das duas garotas. Porém, neste momento, Roland reconheceu que seria necessária a implementação urgente de um sistema de saúde para mais de 100.000 pessoas, independentemente do quão subdesenvolvido fosse. Por exemplo, seria impossível para Nana e Lily cuidarem dos partos. Elas já eram muito ocupadas, e quando a batalha contra os demônios começasse, elas teriam que avançar para a frente de batalha para curar possíveis ferimentos e doenças. Neste caso, os próprios moradores da cidade teriam que cuidar dos pacientes. Depois que Carter saiu, Roland abriu o livro de anotações e anotou a ideia da implementação de uma instituição de saúde primária. Enfim, já que este era um problema urgente, ele decidiu começar pela maternidade. A cidade de Primavera Eterna precisaria fundar hospitais, treinar equipes médicas e democratizar o conhecimento relacionado à saúde e os meios mais básicos de tratamento. Felizmente, o primeiro exército já tinha um conhecimento básico sobre isso, então ele só precisaria fazer algumas mudanças nos folhetos usados pelo primeiro exército e usá-los como parte do material de ensino para o público. Ele também poderia convocar alguns soldados do primeiro exército para serem o primeiro grupo de professores de medicina da cidade de Primavera Eterna. Embora ele não soubesse nada de medicina, Roland lembrava claramente que, em partos, era muito importante a esterilização de instrumentos médicos e a prevenção de infecções. Quanto a outras partes da medicina, ele podia apenas conduzir pesquisas mais aprofundadas no futuro. À tarde, ele recebeu uma boa notícia. Tilly Wimbledon estava voltando para a região oeste com Cinzas e companhia. Release capítulo 715. O céu estava bastante nublado. Incontáveis flocos de neve descendiam junto com o vento, como se quisessem preencher todo o mundo. Ainda assim, a nevasca parecia insignificante se comparada com o grande mar que abraçava o céu. Belezura se aproximava gradualmente da praia rasa em meio à neve pesada e vento assobiante. Roland já estava esperando ali por um bom tempo. Em meio ao vento frio, ele abriu os braços para Tilly, que havia acabado de pisar no cais, e disse: "Bem-vinda de volta, minha irmã." Ela tirou o capuz, revelando seu cabelo cinza, sorriu e gentilmente o abraçou. Tudo pareceu muito natural. Ela disse: "Obrigada. Espero que eu não esteja muito atrasada para os meses dos demônios." Enquanto a conversa continuava, mais e mais pessoas desembarcavam do navio. "Vossa Majestade, vai ter um jantar de boas-vindas hoje à noite, não é? O senhor vai preparar outro Hugo para nós?" Andrea se aproximou para perguntar, animada. "Ah, se comporte." Cinzas falou. Talvez fosse influência de Rouxinol, o comportamento nobre e elegante de Andrea parecia estar desaparecendo pouco a pouco. Claro, a beleza dela era tão impressionante que ela ainda parecia graciosa e bonita mesmo comportando-se como uma gulosa. "Claro." Roland disse, assentindo com a cabeça. "Na verdade, o Urgon também combina bastante com o inverno." "Ótimo." Andrea disse, com olhos cintilantes. "O senhor realmente é um nobre de classe." Por isso Rouxinol Tião, antes que ela pudesse terminar de falar, a boca dela foi coberta por um par de mãos invisíveis. Cinzas colocou a mão na testa e se virou, como se não tivesse ouvido nada, e começou a falar com Andy. Tilly pareceu um pouco surpresa. Ela olhou para Roland e, em seguida, para o local onde Rouxinol supostamente estava. Roland corou. Em seguida, ele tossiu e disse: "Aqui está ventando muito. Vamos voltar para o castelo e continuar nossa conversa lá." Além de Tilly, as bruxas que vieram foram Cinzas, Andrea, Xavi, Ife, Plume e Noite. Não era a primeira vez que elas vinham para a região oeste, portanto, Roland não precisava se preocupar em preparar acomodações para elas. Depois que elas guardaram as bagagens, Roland as convidou para a sala de estar e as contou o que havia acontecido recentemente no Reino do Alvorecer. Como aliados,
Ele acreditava que deveria compartilhar informações com as bruxas de Ilha Adormecida e deixá-las cientes sobre a existência das sobreviventes de Taquila. No final, todas as bruxas não conseguiram segurar a risada. Cinzas perguntou: então você é a bruxa que as sobreviventes de Taquila tanto procuram? A escolha divina. Ou o primeiro bruxo da história? Tilly disse, caçoando. Meu irmão é sempre tão diferente. Eu não tenho nenhum poder mágico, então me poupe do título de bruxo. Roland disse, dando de ombros. A escolha divina é apenas um nome dado pelas bruxas de Taquila. Nós só saberemos o que é esse instrumento da retribuição divina quando nos comunicarmos com elas. Antes disso, planejo realizar um exercício de artilharia para impressionar Pirlis. Ao mesmo tempo, também é uma forma de alerta, não é? Cinzas, que há pouco estava zombando de Roland, falou de maneira séria. Eu lembro que o senhor também fez isso com a gente, quando nos mostrou a batalha defensiva contra as bestas demoníacas. Eu só não quero que haja nenhum mal-entendido entre nós. Roland respondeu, sem dizer sim ou não. E o exercício de disparo não servirá apenas para impressionar Pirlis. Também estará aberto ao público para que os súditos da cidade de Primavera Eterna vejam o poder que possuem. Assim eles terão coragem, mesmo quando tivermos que lutar contra os demônios. Não haver mal-entendido significava torná-las cientes do poder da região oeste, desencorajando-as a tentar algo idiota. Esta também era a base da diplomacia da nova era. Acho que não seria uma boa ideia realizar o exercício de disparo enquanto as bestas demoníacas correm soltas. Andrea de repente disse. Eu tenho uma ideia melhor. Qual? Que tal capturarmos as bestas demoníacas e as usarmos como alvos? Ela ergueu as sobrancelhas e disse. Diferente dos alvos de madeira, bestas demoníacas reais seriam muito mais impressionantes. Roland ficou surpreso e concordou que era uma boa ideia. Se ele quisesse manter o público organizado durante o exercício de disparo, ele naturalmente não podia deixar que as bestas demoníacas se aproximassem muito da muralha. Isso poderia causar caos e a situação poderia sair do controle. Ele originalmente havia planejado usar alvos de madeira para realizar disparos de precisão e pedido que Soraya pintasse algumas bestas demoníacas falsas. E quem vai capturar as bestas demoníacas? Deixe conosco. Andrea disse, batendo no peito. Ah, eu queria tanto só ficar jogando cartas, Xavi respondeu amargamente. Eu também estou disposta a ajudar. Ifi disse. Qualquer coisa que tivesse batalha no meio, Ifi estaria disposta a participar. Mas será que não vai ser perigoso capturar as bestas demoníacas? Wendy disse, parecendo muito preocupada. Se as capturarmos na Floresta das Brumas, que é controlada por Ramos, acho que não terá nenhum problema. Rouxinol disse avidamente. Ramos pode monitorar o movimento de todas as bruxas e bestas demoníacas na área e espantar as bestas híbridas mais poderosas. Sem falar que ainda temos o sigilo da vontade divina. Então que tal realizarmos uma competição para nos aquecer antes do exercício de artilharia? Tilly sorriu. Vamos nos dividir em 3 grupos e ver qual grupo consegue capturar mais bestas demoníacas. Dividir. Em 3 grupos. As bruxas de Ilha Adormecida, as da União das Bruxas e as da cidade de Taquila. Ela sorriu e disse. A recompensa pode ser um mês de bebidas caóticas. Eu estou muito curiosa para provar essas bebidas, já que você me disse que elas são mais deliciosas que pão de sorvete. Espere. Será que Pirlis vai aceitar participar da competição? Roland perguntou. Esse exercício de artilharia vai ajudá-la a ter uma melhor compreensão sobre o poder da pólvora, não é? Matar uma besta demoníaca pode ser fácil para uma guerreira da punição divina, mas se ela ver que nós também podemos fazer isso facilmente, e até capturar mais que ela definitivamente terá mais confiança no poder da cidade de Primavera Eterna. Claro, se ela não quiser participar, está tudo bem. Andrea disse, dando de ombros. Já que é uma competição, ela participa se quiser. Então é por isso. Roland olhou para as cinzas e as outras, que pareciam empolgadas, e entendeu por que elas fizeram essa proposta. O que Tilly havia dito realmente fazia sentido, mas esse não era o verdadeiro motivo. A verdade era que elas queriam fazer isso para se satisfazerem. Afinal, elas vieram ajudar a cidade de Primavera Eterna a enfrentar os meses dos demônios, mas dificilmente seriam de alguma ajuda, já que o primeiro exército podia lidar facilmente com a situação. Tudo o que elas podiam fazer era jogar guerra contra o proprietário no castelo durante todo o inverno. 2. Elas provavelmente se sentiam inúteis,
já que sabiam que as bruxas assistentes viviam ocupadas. Afinal, elas eram bruxas combatentes. Nessa campanha de produção em massa, talvez ele tenha ignorado o sentimento dessas bruxas. Então está decidido. Roland deu um sinal de aprovação. Heleazwit capítulo 716. Após conversarem com Roland sobre caças bestas demoníacas, as bruxas foram descansar um pouco em seus respectivos aposentos, antes do jantar começar. Quando Ifi estava prestes a ir embora, Roland a puxou para um canto e disse: "Preciso te contar algo agora, senão você vai ficar chocada depois." Ele falou da forma mais delicada que conseguiu. "Eu lembro que você disse que tinha uma amiga chamada Annie, não é?" "Sim, Vossa Majestade." Ifi piscou os olhos, não sabendo por que o rei havia mencionado isso de repente. Entre as bruxas que vieram do Reino do Alvorecer, 4 são nativas do Reino de Coração de Lobo. Ifi arregalou os olhos. "Vossa Majestade, o senhor quer dizer?" Roland assentiu com a cabeça e disse: "Uma delas se chama Annie, e ela disse que no passado foi rejeitada pela Associação Presas de Sangue." Ifi ficou extremamente surpreso e só conseguiu murmurar após um longo silêncio: "É verdade?" Naquele momento, o rosto de Ifi revelava alegria, mas também denotava preocupação e culpa. Ela ainda se culpava por ter escolhido abandonar Annie naquela época. Foi por este motivo que Roland não havia escolhido surpreender as duas ao mesmo tempo. Ele não sabia bem como Annie reagiria quando visse Ifi, que a havia abandonado. Seria muito constrangedor se um reencontro que deveria ser feliz terminasse num confronto. 2009. Roland disse. "O quê? 2009? É o número do aposento dela." Ele soltou a respiração e disse: "Pelo menos por enquanto. Se você quiser conversar com ela, pode ir lá." Ifi ficou em silêncio por um momento e depois curvou a cabeça para agradecê-lo. "Eu entendo, Vossa Majestade." "Obrigada, vá em frente. Às vezes o tempo é a melhor cura para tudo." "Sim." Roland esfregou o queixo enquanto observava Ifi sair apressada da sala de estar. "Isso é o máximo que eu posso fazer para ajudá-la." Ele pensou. "Aposento 2009, aposento 2009. Ifi repetia o número do aposento enquanto corria em direção ao edifício de relações exteriores. Ela nem mesmo se importou em responder às perguntas que Plume e Noite fizeram quando passaram por ela. Ela saiu do castelo, atravessou as ruas em meio à neve, subiu pelas escadas do edifício de relações exteriores e rapidamente chegou no segundo andar. Contudo, assim que ela se aproximou da porta, começou a desacelerar, sentindo-se cada vez mais aflita. Naquela época, Annie havia tomado conta dela durante toda a jornada pela Ilha Arquiduque. Quando soube que Annie não poderia se juntar à Associação Presas de Sangue, ela não fez nada para tentar impedir. A culpa que ela sentia desde então sempre havia torturado ela. E piorou ainda mais quando ela soube que Annie muito provavelmente havia morrido no Reino de Coração de Lobo. Havia muitas noites em que ela nem conseguia dormir direito. No fim, ela usava uma máscara de poder e destemor para esconder o remorso que sentia. Mas agora, essa casca emocional havia sido abalada. Ela estava com medo. Muito medo. Se Annie se recusasse a perdoá-la, o que ela faria? Ifi ficou de frente à porta, mas não se atrevia a bater. "Eu sabia que você faria isso." Uma voz veio do nada, assustando Ifi. Ela olhou para o lado e viu que a pequena Plume estava lá, acompanhada de Noite, que parecia estar sem fôlego. Ifi se sentiu tocada ao notar que Plume e Noite haviam seguido ela porque estavam preocupadas. "Toda vez que você descobre algo relacionado a Annie, você se comporta de um jeito completamente diferente." "Vocês duas ouviram a conversa?" "Claro. Você e Sua Majestade conversando sozinhos. Você acha mesmo que a gente não iria bisbilhotar?" A garota sorriu. "Caso ele quisesse te coagir, nós ficaríamos de guarda na porta para ninguém perturbar vocês." "Que tipo de ajuda é essa?" Ifi não sabia se riu ou chorava, mas o nervosismo dela começou a diminuir um pouco. "Vocês só vieram para caçoar de mim?" "Quase isso." Plume deu de ombros. "Você está pronta?" "Pronta. Para quê?" "Toque, toque, toque." Antes que Ifi pudesse reagir, a garota bateu na porta algumas vezes e, logo em seguida, saiu correndo com Noite, dizendo: "Diga o que você realmente sente." "Não, esperem." Contudo, já era tarde demais, pois parecia que alguém já estava vindo para abrir a porta. Ifi se sentiu totalmente tensa. Com um estalo, a porta foi aberta, e uma bruxa alta apareceu diante dela. Quem abriu a porta foi Annie. Ifi nunca se esqueceria desse rosto,
desses olhos penetrantes. Por debaixo desse rosto cheio de bravura e perseverança, estava escondida a compaixão que Annie sentia pelas companheiras. Ify havia pensado que nunca mais se encontraria com Annie e tinha medo de um dia se esquecer da aparência dela. Ao ver Annie novamente, ela percebeu que nada havia mudado. Era como se alguém tivesse limpado a poeira que cobria as memórias que ela tinha de Annie. O tempo pareceu congelar naquele instante. Annie, estou cansada. Annie, você deve ir. Por que Annie não pode ficar? Não. Eu quero ficar com Annie. Fragmentos de memória continuavam a aparecer em sua mente, fazendo sua casca emocional desmoronar. Ela parecia ter retornado ao passado e se transformado mais uma vez naquela garota frágil e confusa. Ela queria cumprimentar Annie, mas não conseguia emitir um som. Assim que ela abriu a boca, sentiu seus olhos marejarem. Ify não conseguiu se controlar. Ela abraçou Annie e começou a chorar. Me desculpa. Uou. Annie. Me desculpa. Bestas não choravam. Mas a partir deste momento, ela não era mais uma besta. Annie ficou surpresa. Quando ela abriu a porta, não reconheceu a bruxa que estava do lado de fora, mas mesmo assim sentiu um pouco de familiaridade. No entanto, quando a bruxa a abraçou enquanto chorava, ela logo se lembrou da associação Presas de Sangue. Seria mentira dizer que ela não guardava ressentimento no coração. Quando a associação Presas de Sangue havia tentado vendê-la para a nobreza, uma parte da fúria dela também havia sido direcionada para Ify. Contudo, ao vê-la chorando incontrolavelmente, Annie de repente sentiu que toda essa fúria havia desaparecido. Naquela época, Ify não passava de uma criança confusa e tímida, e não havia nada que ela podia fazer para impedir isso. Annie deu um longo suspiro, levantou os braços e gentilmente abraçou Ify. Eu não te culpo. Ao ouvir isso, Ify estremeceu e começou a chorar mais alto. Ify pegou no sono após meia hora de choro e lamento. Nesse meio tempo, Annie soube de tudo o que havia acontecido com a associação Presas de Sangue. Ao saber que a Condessa Morgan havia morrido e que as outras bruxas já não estavam mais sob o controle da associação Presas de Sangue, o nó em seu coração finalmente foi desfeito. E tudo isso foi devido a Roland Wimbledon e à irmã dele, a princesa Tilly. As coisas pareciam estar se movendo na direção correta. Após olhar para Ify, que havia dormido em seus braços após chorar bastante, e para a curiosa Amy, que estava com as outras 3 bruxas, Annie finalmente se decidiu. Vamos assinar o contrato com Andy e servir ao rei. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.